Olá a todos! Matemática, para que ela serve afinal de contas? Estamos aí trabalhando vários tópicos da matemática e com certeza você já deve ter feito esse questionamento ou ouviu alguém já fazer esse questionamento. Eu pensei em fazer um vídeo respondendo isso, mas há abundância de vídeos muito bons no YouTube respondendo essa pergunta. Então eu selecionei um deles aqui e eu espero que você goste da resposta, tá? Muito obrigado e continue ligado aí nos nossos vídeos. Até lá! Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e hoje a gente destaca a importância da matemática no cotidiano. Porque uma ciência tão essencial e capaz de solucionar os mais diversos problemas da sociedade merece destaque aqui no Ciência é Tudo, já que nós temos a missão de te levar pelo universo da ciência e tecnologia no país. Tudo pronto aí? Então, vamos juntos! Nossa necessidade natural de medir e contar objetos foi o ponto de partida para o surgimento da matemática. A ciência do raciocínio lógico, como também é conhecida, se dedica a estudar quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas. A matemática, como a conhecemos hoje, não teve nenhum inventor específico, mas foi criada a partir da necessidade das pessoas em medir e contar objetos. Em 3100 a.C., no Egito, surgem os primórdios da álgebra, da geometria e da matemática aplicada para alguma finalidade. Na Índia, equações de segundo grau já eram feitas para completar construções em quadrados. Os chineses inventaram o tangram, uma espécie de quebra-cabeças usado para fazer contas e medições. Na Babilônia, surgem os primeiros sistemas de numeração de base, que ia até o número 60. No ano 500, a Índia cria um símbolo para o número 0, a partir da ideia da existência do nada. Em 1637, René Descartes ensina a transformar pontos, retas e círculos em equações numéricas. Em 1737, surge o número π como um número irracional. No século XVIII, surge a matemática estatística, criada na Alemanha. Com a Revolução Industrial, a matemática se desenvolveu de forma extraordinária. As indústrias e as universidades se tornaram um vasto campo para o estudo de novos teoremas e invenções de todo tipo. A teoria da relatividade, criada por Albert Einstein no século XX, deu uma nova perspectiva sobre a compreensão do espaço, do tempo e até mesmo do ser humano. É possível dizer que, atualmente, estamos na idade de ouro da matemática. A história tem mostrado que aquilo que nos parece pura abstração, pura fantasia matemática, mais tarde se revela como um verdadeiro celeiro de aplicações práticas e soluções para a humanidade. Você já ouviu alguém dizer que não gosta ou não sabe nada de matemática? Provavelmente quem diz isso entende do assunto mais do que pensa, porque na verdade a matemática está presente em quase tudo que fazemos no dia a dia. Contar o dinheiro para fazer uma compra, olhar o relógio, planejar a aposentadoria, pensar qual a melhor maneira de atravessar uma rua, construir uma estação espacial fora da Terra. Pode não parecer, mas todas essas ações envolvem a matemática. Presente em todas as profissões e em todas as áreas da educação, a matemática pode nos oferecer as respostas para a solução de problemas em nossas vidas. Parece um pouco clichê falar que a matemática está aplicada em todas as áreas do conhecimento humano, mas não é.
A matemática, ela se insere na vida das pessoas, não só naquele momento em que a gente vê que as pessoas precisam fazer os cálculos corriqueiros que nós conhecemos, mas a matemática também ela está intrínseca em alguns pontos que são muito interessantes, né? O conhecimento lógico, o raciocínio lógico, a interpretação, o óbvio, né? São todas as áreas do conhecimento matemático que a gente consegue desenvolver. Você não está ensinando apenas o cálculo, não. Você está ensinando a ele como encontrar caminhos, como encontrar técnicas de se chegar no mesmo resultado, buscando alternativas diferentes, mas não fugindo à organização, à honestidade e à consequência lógica de se chegar nesse determinado resultado. Com o decorrer do tempo e com o avanço científico e filosófico, a matemática tornou-se essencial na sociedade devido à sua necessidade diária, pois está ligada a vários ramos, como a economia, finanças, saúde, engenharia e até ao direito. Quando você vê leis, criando leis, e as leis às vezes elas são usadas como conectivos ou, né? O ou ele pode ter uma ideia de soma, né, na matemática, no raciocínio lógico. Então você não poderia usar só um conectivo ou, você teria que usar ou, né? Por exemplo, você pode ir de carro ou a pé. Então você teria as duas opções, né? Se você quiser fazer uma ideia de exclusão, você teria que colocar os conectivos ou antes e depois, como ou ir de carro ou ir a pé. Engraçado, né? Que é um raciocínio lógico, matemático, envolvendo português, envolvendo a ideia de direito. A matemática, porém, muitas vezes é vista com insatisfação pela comunidade escolar. Uma nova forma de ser apresentada e ensinada, fazendo com que os alunos relacionem a matemática com situações do cotidiano, pode ser um caminho para tornar a disciplina mais atraente. Nós temos que fazer uma divisão entre aprender a matemática e ser um técnico em matemática. Então você tem que ensinar uma linha geral e tem que dar a possibilidade para esses alunos, principalmente aí um pouco mais tarde no ensino médio, para que ele seja um grande pesquisador. Nem todos serão grandes pesquisadores. Então nós gastamos às vezes muito tempo com coisas que não serão utilizadas, né? E não damos tanta ênfase no óbvio, na lógica, no raciocínio lógico que deva ser ensinado nas escolas. Enfrentando as dificuldades que surgem, como o espaço físico e a falta de ferramentas disponíveis para trabalhar, nota-se que os professores são peças fundamentais para a mudança no ensino da matemática de forma a torná-la mais aplicável ao cotidiano das pessoas. E transformar o conhecimento matemático, investir na base, em uma especialização dos professores mais básicos, conseguir fazer uma formação continuada dos professores que vêm para o ensino fundamental, ensino médio, mostrando para os professores o que deve ser cobrado, de que forma deve ser cobrada. O aluno tem que aprender sim a caminhar por si só, mas a gente tem um papel fundamental em fazer com que esse aluno aprenda a aprender. Acredito que dessa forma a gente conseguiria melhorar muito. A docência é um dos principais campos de trabalho para quem se forma em matemática, mas também existem outras possibilidades no mercado para esses profissionais, como, por exemplo, atuar na área de finanças, tecnologia e até mesmo no esporte. A matemática é essencial para praticamente qualquer trabalho que possamos imaginar. Porém, na hora de escolher uma profissão, mesmo aqueles que gostam de cálculos muitas vezes não optam pelo curso de matemática. Uma das razões é a ideia de que não há muitas oportunidades no mercado de trabalho além da docência. Mas a carreira na área não se limita ao ofício de professor.
Bom, além da carreira de professor, que todo mundo conhece, a gente vê muitos matemáticos no setor financeiro, no setor de tecnologia. Por que nesses dois setores? Porque, apesar de ter gente que tem a formação específica para trabalhar nessas áreas, os matemáticos, com o conhecimento que eles têm, a capacidade de raciocínio que eles desenvolvem na faculdade, são também capazes de vir e fazer coisas até diferentes do que os profissionais com formação específica fazem nessas áreas. Além disso, a gente vê matemáticos na indústria do petróleo, a gente vê matemáticos no serviço público, em todas as partes. Licenciatura basicamente forma professores ou comunicadores da matemática no sentido pedagógico. Já o bacharelado forma matemáticos profissionais, isto é, aqueles que vão desenvolver modelos ou explicar os já existentes para a solução de problemas matemáticos na indústria, na pesquisa, enfim, em vários ramos da atividade humana. Com as duas formações, mas principalmente com a de bacharelado, você pode também ingressar no setor privado. Em geral, quando você fala de matemáticos trabalhando em tecnologia, em finanças, são matemáticos com bacharelado, em muitos casos com bacharelado em matemática aplicada. A matemática pura é considerada mais teórica e abstrata. Já a matemática aplicada trata da utilização prática dos conhecimentos matemáticos em outras áreas. Um exemplo é o seu uso nos esportes. O uso mais interessante da matemática no esporte é quando você usa a matemática, as estatísticas de um determinado jogador ou de um time, para tentar adivinhar qual é o potencial daquele jogador ou daquele time. Por exemplo, ver qual é a probabilidade dele ser campeão ou de ser rebaixado, Isso aqui no Brasil a gente faz meio de brincadeira, como passatempo, mas nos Estados Unidos é uma indústria de milhões de dólares, porque no beisebol eles compilam todas as estatísticas de todos os jogadores e usam isso para decidir quem contratar. Então é uma coisa super importante que eu acho que vai começar a ser cada vez mais usada no futebol também. Apesar de ser uma das matérias mais temidas pelos alunos, a matemática é fundamental em sua formação. Ensiná-la de uma forma atraente, sem traumas e clara, é um grande desafio para os professores. Parece difícil para o leigo despertar prazer numa aula de matemática. Porém, quando fui levado a tentar fazer isto, tive sucesso toda vez que brinquei com os meus alunos. A ideia de um jogo para construir um conceito parece-me de uma pedagogia excelente. Não sei se os pedagogos profissionais assinariam embaixo dessa resposta, mas a minha experiência mostra que mesmo em cursos mais avançados, a ludicidade do evento às vezes desperta mais o caráter de uma resposta matemática do que um compêndio inteiro de cursos e equações e soluções matemáticas. Tecnologia, jogos, computadores oferecem um monte de possibilidades para a gente tornar o ensino de matemática mais dinâmico. E para quem quiser saber mais a respeito, tem um monte de material na internet, por exemplo, no portal do OBMEP, da Olimpíada Brasileira de Matemática. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é um projeto realizado pelo INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, organização social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI. É um super projeto e no portal do OBMEP você encontra vídeos, encontra jogos, tudo voltado para professores e alunos aprenderem e se divertirem um pouquinho com matemática. Outro projeto que traz uma abordagem diferente e inovadora é Arte e Matemática. Produzida em 2001 pela TV Escola e pela TV Cultura, a premiada série foi criada com o objetivo de levar a matemática aos espectadores de uma forma poética e lúdica. Naquela época, havia um ator preparado que deveria ouvir minhas respostas e depois repeti-las. Depois de inúmeras tentativas, cometendo erros absurdos, o próprio ator falou: não consigo falar essas coisas, eu sempre fui péssimo aluno em matemática, deu uma série de desculpas. E então eu tentei falar objetivamente o que eu achava que ele deveria falar. Mas o esperto do produtor disse: professor, com toda a liberdade, eu vou ligar a câmera para o senhor ter ideia de falar olhando para a câmera e ver aquela luzinha, mas não vou gravar nada. Responda livremente essa pergunta.
e eu fiz a resposta espontânea dessa pergunta. E, curiosamente, ele gravou e, acredito, foi um sucesso. Duas ideias foram fundamentais para a matemática: a criação do zero e o sistema decimal de numeração. Não seria exagero dizer que o zero nos pôs na Lua e está muito próximo de nos colocar em Marte. Hora do intervalo no Ciência é Tudo, mais rapidinho a gente volta. Estamos de volta com Ciência é Tudo para te contar sobre a parceria antiga entre duas ciências, a astronomia e a matemática. Apesar de terem evoluído bastante ao longo do tempo, cada uma em sua área de aplicação, elas sempre caminharam juntas. E é isso que você acompanha agora no quadro Ciência Universo. Trigonometria, geometria, cálculos matemáticos. Tem gente que até arrepia só de ouvir essas expressões da matemática, a ciência do raciocínio, dos números e das formas. Ciência parceira da astronomia, aquela que estuda os astros e a evolução do universo. Desde a antiguidade, andam de mãos dadas e tem representantes que entraram para a história, como Nicolau Copérnico, por exemplo, astrônomo e matemático. É o autor da teoria do heliocentrismo. O polonês é considerado também o pai da astronomia moderna. As duas ciências evoluíram, mas ainda trocam figurinhas. Duvida? Vamos fazer um teste? Quantas são as estações do ano? Um dia tem quantas horas? Quantos dias a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol? Tá vendo? Astronomia e matemática andam de mãos dadas e não tem nada de bicho de 7 cabeças, como destaca Josina Nascimento. Eu sempre gostei muito de matemática, desde criança. Eu nasci assim. E a matemática me ajudou muito na minha profissão. Eu trabalhei com laboratório de análises clínicas, depois eu fiz física, astronomia e computação. Então, a matemática me ajuda muito na minha profissão. Mas matemática é preciso na vida de todo mundo. E eu não sei por que tem, assim, muitas pessoas achando que matemática é um bicho de 7 cabeças, é um bicho-papão, e não é. Nós temos muitos educadores hoje trabalhando com as crianças desde bem pequenininhas para que esse bicho-papão não apareça, nem apareça na vida delas. E é muito importante que todo mundo, mais do que exatamente a matemática, tenha um raciocínio lógico, bem organizado, bem arrumado, serve para tudo na vida. Quando a gente consegue isso, nós conseguimos ler um texto sobre qualquer assunto e buscar entender esse texto. Então, isso é muito importante. É muito importante que as pessoas abram espaço nas suas vidas para a matemática. Você também. Vem com a gente para esse mundo tão gostoso da matemática. Disseminar a matemática e incentivar a pesquisa e a formação de novos cientistas. Essa é a missão do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, uma organização social voltada ao ensino e pesquisa, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e ao Ministério da Educação. Bom, e sobre esse assunto eu converso agora com Marcelo Viana, ele que é diretor-geral do INPA, que é o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, vinculado ao MCTI, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Marcelo, bem-vindo aqui ao Ciência é Tudo. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco mais do trabalho feito no Instituto já há mais de 68 anos, é isso?
O INPA foi fundado em 1952, na época como um órgão do CNPq, foi o primeiro instituto criado pelo CNPq, e durante quase 50 anos nós fomos um órgão público dentro da estrutura do Conselho Nacional de Pesquisas. Desde o ano 2000 nós fomos convertidos em uma organização social vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Quais os pontos maiores assim que você acha ao longo desses 68 anos, o que mais marca o INPA aí nessas décadas aí de história? Nós tivemos um papel histórico importantíssimo na divulgação, na disseminação da pós-graduação em matemática pelo país. A grande maioria dos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado nasceram em torno de ex-alunos do INPA e com o modelo do INPA. Nós organizamos o Colóquio Brasileiro de Matemática a cada 2 anos, a última semana de julho dos anos ímpares, e não é exagero dizer que a matemática brasileira cresceu em volta do colóquio, com as palestras que são dadas, com os livros. Grande parte da literatura matemática brasileira foi produzida a partir de notas de curso dadas no colóquio. Nós, em termos de pesquisa, alcançamos uma reputação internacional bastante invejável, do qual é simbólico o fato do nosso pesquisador e ex-aluno Arthur Ávila ter ganho a medalha Fields, a premiação mais cobiçada da área da matemática, ganhou em 2014. E a circunstância de nós organizarmos a Olimpíadas de Matemática, que tem atualmente cerca de 20 milhões de crianças e jovens participantes, também nos aproximou muito do universo da educação básica e das escolas e das licenciaturas. Então isso deu ao INPA um papel de núcleo agregador de toda a comunidade científica e acadêmica nacional. A par disso, nós agora estamos muito envolvidos, muito ativos em 2 aspectos que nós queremos realmente realçar. Um é a aproximação com o setor produtivo, é colocar a matemática e a expertise matemática que o Brasil já desenvolveu, e em particular no INPA, a serviço do setor produtivo, fazer transferências de tecnologia, ter parcerias com as empresas, enfim, um trabalho de aproximação com o setor produtivo. E o outro, que também tem uma função social óbvia, é a popularização da matemática. É importantíssimo que nós nos aproximemos de crianças, jovens e de suas famílias com a proposta de que a matemática é um instrumento importante de realização e de desenvolvimento, e é muito legal, é muito divertida. A matemática pode ser uma fonte de entretenimento também. E entretenimento e a matemática também, como você disse, né, completamente voltada ao desenvolvimento das ciências, da tecnologia, né, de forma geral também. Com certeza. A matemática é absolutamente transversal na tecnologia. Veja um dado que eu adoro dar. No ano 2012, a agência de pesquisa do Reino Unido encomendou uma grande empresa internacional um estudo sobre o valor econômico da matemática, o quanto que a matemática contribui para a economia do país. E a resposta foi absolutamente surpreendente, acho que até para nós que somos marqueteiros da matemática, nos surpreendemos. A matemática no Reino Unido é responsável por 16% do PIB. 16% do PIB é gerado por profissões que incorporam um alto teor de matemática. 16% no PIB, para dar uma ideia do que significa, no Brasil é R$1 trilhão por ano. Isso dá uma ideia também do valor, do potencial, do valor econômico. E quando falo econômico, evidentemente estou pensando no componente social. Um país que gera mais riqueza, tem mais riqueza para distribuir na sua população, e nós sabemos que isso no Brasil é uma urgência, é uma prioridade. Você falou dessa questão econômica, citou também a questão social, e hoje a gente está vivendo um momento de pandemia e as pessoas estão tendo mais acesso a alguns termos da matemática, inclusive para exemplificar hoje ações voltadas aí para o combate desta pandemia, né? De que forma a matemática está aí para mostrar possíveis cenários, né, futuros desse momento pandêmico que o mundo vive? A pandemia é uma tragédia e estamos todos torcendo para ela acabar logo e a vacina vir, enfim, o assunto, a crise sanitária ser resolvida, mas ao mesmo tempo ela foi também uma oportunidade para colocar perante a sociedade de maneira muito clara a importância da ciência. Uma hora dessas, todos nós corremos para o conhecimento, para a pesquisa, para a ciência, para encontrar soluções. E durante bastante tempo, a única ferramenta que nós e as autoridades dispusemos
expuseram foi a matemática, com a sua modelagem da progressão da pandemia. Houve muitas críticas, nós matemáticos estamos habituados a ser ignorados. Dessa vez tivemos que nos habituar a apanhar porrada também, porque nem sempre as conclusões agradavam a quem tinha que usar as projeções, mas a verdade é que foi a matemática que mostrou a importância de achatar a curva, o conceito de crescimento exponencial, que é um conceito extremamente difícil para a pessoa leiga incorporar. Nós não temos um cérebro feito para pensar em termos de crescimento exponencial. Enfim, toda a informação, a formatação da informação para ser comunicada à sociedade, a ideia de média móvel, enfim, uma série de ideias vindas da matemática que, como você falou, estavam fora do conhecimento do grande público e que de repente se tornaram parte da nossa linguagem do dia a dia. Valorizemos a matemática, né, que está aí há tanto tempo na nossa vida, no dia a dia, nos salvando e nos ajudando. Marcelo Viana, obrigada por este papo aqui no Ciência Tudo. Muito obrigado a vocês. Tudo de bom. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua essa jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!